É uma cápsula e nós vamos falar agora do projeto do corte de gastos, do pacote do corte de gastos do Lula, que foi aprovada a urgência ontem, né? Vocês lembram que o Lira estava falando que, olha só, que o governo não tem votos nem para aprovar a urgência e coisa e tal. Mas eu falei no vídeo de ontem que isso muito provavelmente era por conta da negociação com o Flávio Dino, né? O Flávio Dino ainda estava retendo algumas emendas parlamentares e coisa e tal, e aparentemente foi exatamente isso que aconteceu. Houve uma negociação, o Flávio Dino liberou as emendas parlamentares, o Lula prometeu pagar 8 bilhões de emendas parlamentares pela aprovação do pacote, e aí o pessoal aceitou votar pelo menos a urgência. A urgência passou, tá? Passou apertado pra caramba, mas passou. Vamos entender esse assunto aqui e como é que estão essas negociações. Será que isso vai para frente agora? Essa notícia foi sugerida por Janja Pinguça, agora Peter Isca de drone iraniano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Foi aprovada a urgência do PL e do PLP, né? Lembra, o pacote de corte de gastos do Lula são 3 elementos. É uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, um PLP, que é uma proposta de lei complementar. Leis complementares são leis que regulamentam aspectos da Constituição, então ela precisa de maioria absoluta para ser aprovada, uma PLP. E o PL, que é uma lei normal, uma lei ordinária, que precisa apenas da maioria dos presentes no plenário para ser aprovada, né? Maioria absoluta é 257, se não me engano, 258 deputados para votar o PLP, né? Enquanto que um PL normal precisa só a maioria daqueles que estão presentes, não precisa ser um número específico, né? Enfim, ontem o Lira chegou a falar que o governo não tinha voto nem para aprovar urgência, não sei o que lá, que não vai conseguir, e chegou o pessoal a tirar as propostas de votação e não sei o que lá, mas aí sabe como é que é, né? Teve uma negociação, aqui o Congresso mantém queda de braço com o STF, ameaça pacote do governo. Ou seja, na verdade, o que o Lira queria? O Lira queria a liberação das emendas parlamentares, né? O Flávio Dino tinha prometido liberar essas emendas parlamentares e eles estão ameaçando aqui que não vão votar enquanto não tiver liberado isso daí. O governo quer liberar quase 8 bilhões de emendas para amenizar a crise. Ou seja, é isso que aconteceu. 8 bilhãozinho é um bom dinheiro, né? Pois é, 8 bilhões em emendas parlamentares, é isso que aconteceu de ontem para hoje, por isso que votaram a urgência. Mas como está dizendo aqui, ó, a irritação dos deputados foi levada ao presidente da Câmara, o Arthur Lira e coisa e tal, e o Lira tem sinalizado ao governo que pretende votar ainda esse ano o pacote de gastos do Haddad e indicou seus pares para a advocacia do Congresso, já estava trabalhando sobre os recursos do Dino. Lira pautou 2 requerimentos de urgência para 2 projetos que integram o pacote de gastos do governo Lula. Aliados do presidente da Câmara, no entanto, admitem que a votação dos projetos em si dependem de uma melhora no clima entre os parlamentares. Ou seja, como o Lula liberou 8 bilhões de reais para os pacotes, para as emendas, já deu uma aliviada na situação, agora precisa essa coisa caminhar. Por quê? Porque continua o Flávio Dino ameaçando as emendas parlamentares. Eles querem um fim disso daí para votar o pacote de gastos do Haddad, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa história toda, porque como eu falei para vocês, o pacote de gastos é muito ruim para os deputados. É ruim para os deputados em 2 aspectos. É ruim para os deputados porque deixa eles com uma imagem ruim, porque eles foram obrigados a adiar aquela questão da isenção de 5 mil reais, né, do imposto de renda. Isso era impossível sempre, o governo sabia que isso era impossível, mas ele quis anunciar como se fosse a mesma coisa para dizer que depois, não, foi o Congresso que não aprovou, o governo fez a parte dele, o Congresso é que não aprovou, né? Então, ou seja, o Congresso comprou essa impopularidade dessa medida e ainda por cima o próprio projeto do Lula diminui as emendas parlamentares, diminui uma série de aspectos das emendas parlamentares lá no governo. Vamos ver se isso vai passar no Congresso, porque o que está acontecendo é isso. O Lula está ameaçando o Congresso bloquear as emendas usando o Flávio Dino, usando o STF. Só que isso daí cria uma interdependência, porque o Congresso também pode falar, não, então enquanto o Flávio Dino não liberar as emendas totalmente, a gente vai continuar segurando o pacote aqui. Vai ficar essa queda de braço, né? Esses 8 milhões aqui foi só para avaliar, para aliviar a coisa, para começar o processo, né? Para liberar aí umas primeiras emendas, para pelo menos a urgência foi aprovada. Agora, a grande questão é como é que vai ser a aprovação desse negócio mesmo, porque tem 2 possibilidades aqui. Primeira não ser aprovado. Isso eu não acho que vai acontecer, né? Esse pessoal só bota em votação quando já está certo que vai ser aprovado.
Então, na verdade, as opções são: ou não vai ser aprovado, vai ficar enrolando isso daí, esses pacotes, ou eles vão ser alterados e aprovados com alterações. E aí que nós temos que ver quais alterações que vão acontecer no Congresso. Depois isso vai para o Senado, ainda tem a votação no Senado. O governo Lula esperava aprovar esse pacote de gastos ainda este ano. Tá apertado, né? Porque a gente está em dezembro já. Vocês sabem que daqui a pouco começa os recessos todos, daqui a pouco ninguém mais trabalha em Brasília, vai todo mundo curtir férias de fim de ano, e inclusive o Flávio Dino, e aí esse é o problema, né? Como é que vai desatar esse nó? É o que eu falo para vocês, o governo estava contando muito com a pressão do STF para forçar o Congresso a aprovar esse pacote, mas, por outro lado, o Congresso vai encarar o pacote como uma forma de pressionar o STF também. Fica aí um deadlock, um lado dependendo do outro. E lembra que para o governo Lula isso é o pior dos casos. Por quê? Porque o governo Lula tem pressa. Se o governo Lula não aprova esse pacote de corte de gastos, a credibilidade do governo, que já está pequena, vai para o saco completamente. Veja, mesmo que o Lula aprove esse pacote, não quer dizer que vai melhorar as coisas não, tá? Isso daí já é o mínimo do mínimo que o Lula precisa fazer para melhorar a situação, é aprovar esse pacote. Se ele nem isso consegue fazer, nem aprovar o pacote ele consegue, a situação tende a ficar muito ruim, né? Mais uma vez você vê o problema que eu digo para vocês sobre como é que funciona o Lula com questão de corte de gastos. Ele não tem como fazer isso. Primeiro porque ele não acredita em corte de gastos. Ele acha que quanto mais o governo gasta, melhor. É errado isso, lógico. E segundo, ele é um governo fraco, ele é um governo que não tem apoio de ninguém, não tem nem quem votou no Lula apoia o Lula. Então o Lula tem que o tempo todo comprar apoio, tá vendo aqui, ó? Para aprovar o pacote de corte de gastos, para aprovar a urgência do pacote de corte de gastos do governo, ele já teve que desembolsar 8 milhões. Quanto vai ter que desembolsar para realmente aprovar o pacote mais adiante? É o que eu falo para vocês. Fica uma situação em que não tem jeito. O governo Lula só consegue sobreviver pagando. E aí vai cair no mesmo problema do Alberto Fernandes na Argentina, do Biden lá nos Estados Unidos. Você cria um governo que a economia fica uma bosta, o governo não tem popularidade nenhuma, fica uma bosta, vai eleger outro governo na próxima eleição. É isso que o Lula teme, né? Enfim, essa foi a situação. A PEC continua parada, tá? A PEC não avançou não. Vamos ver o que vai acontecer agora com esse caminho aqui do pacote de corte de gastos lá no governo. De novo, mesmo que seja aprovado, não vai melhorar muito a situação do Lula não, né? O problema é, se nem aprovado for, aí que a situação do Lula fica realmente muito crítica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.